Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez estamos aqui na nossa coluna tratando de um tema relevante acerca do processo educacional e hoje nós vamos falar um pouco acerca da educação dos filhos. É período de final de ano, onde os nossos filhos estão, nos apresentando as suas notas, onde alguns vão passar direto, outros vão ficar em processos ainda de prova de continuidade, de provas finais, e há aqueles que ainda correm o risco de perder o ano. Muitas vezes, para incentivar os nossos filhos a esse processo de aprovação, os pais prometem presentes. Então, é muito comum que aquele filho ele seja educado dentro de um processo de recompensa. Se ele fizer a parte dele, então ele vai receber aquele presente, aquele desejo, ter aquela satisfação, pecuniária ou a nível de um presente muito sonhado, pelo fato dele ter sido aprovado em relação àquele determinado ano. Isso nos conduz a um processo de reflexão acerca de responsabilidades. Para que tipo de mundo nós estamos educando os nossos filhos? Quando os nossos filhos eles crescem sem responsabilidade, sem a consciência de que se faz necessário que eles tomem determinadas atitudes, simplesmente pelas atitudes, e não porque vai ter uma recompensa exterior a isso, nós estamos criando adultos com problemas. Principalmente adultos no que dizem respeito ao conhecimento ético das situações e o compromisso que eles têm acerca dessas determinadas situações. Então, aquele pai, aquela mãe que muitas vezes extremamente bem intencionado, ele quer que o seu filho obtenha uma aprovação, ele quer que aquele seu filho ele fique satisfeito, com seu processo de aprovação naquela disciplina, e para isso ele é educado dentro dessa condição. Ele esquece que existe uma coisa chamada de cumprimento do dever pelo dever, que é nada mais, nada menos do que ressaltar aquilo que já falamos anteriormente. Immanuel Kant, um filósofo do século XVIII, ele falava que as nossas atitudes podem ser divididas em atitudes autônomas e heterônomas. Aquelas atitudes autônomas são as atitudes de liberdade, aquela que nós tomamos porque nós temos consciência do agir correto. As atitudes heterônomas são aquelas que nós tomamos porque temos uma determinada lucratividade. Essas atitudes são sempre muito problemáticas, porque elas envolvem exatamente uma falta de adesão, uma falta de aderência a determinada temática. Então, quando provas avaliativas, como o PISA, que nós comentamos semana passada, advém, e que aquele aluno tem que realizar, ou como o Enem, ou como o ENAD, aquele aluno que não tem muita perspectiva com o Enem, ou que ele vai fazer um ENAD e quem vai sofrer é a instituição, mas não ele não tem responsabilidade em relação àquilo que ele faz. Aquela pessoa que deixa de pagar as suas contas, porque acha que os pais têm a obrigação de sustentá-los pelo resto da vida. Aquela pessoa que tem a sua vida que é uma bagunça e sempre está acostumado com que outra pessoa resolva. Muitas vezes foi uma criança criada dentro do sistema de recompensas, em que ele perde a sua autonomia da vida adulta e ele passa simplesmente a agir de acordo com o processo de lucratividade. Então, ensinar desde cedo os nossos filhos a terem responsabilidade e aderência em relação às suas atitudes é muito importante. É exatamente por isso que os pais são tão aconselhados a não recolherem os brinquedos dos filhos, a fazer com que eles assumam determinadas tarefas domésticas. É claro que não é uma exploração, são tarefas relacionadas à capacidade e à idade daquela criança. Arrumar o quarto, arrumar a cama, recolher os brinquedos, colocar o lixo para fora, lavar os pratos de uma determinada refeição, criar o hábito de que isso não pode acontecer por uma ajuda, mas por um processo de responsabilidade, porque se todos moram juntos, então há tarefas comuns que devem ser realizadas. E a grande responsabilidade das nossas crianças é a responsabilidade de estudar. Então eles devem ter na escola uma boa conduta, deve conhecer a escola, frequentar a biblioteca, fazer as atividades da escola e para além das atividades da escola. Então, criança que está fazendo birra, criança que está dizendo que não vai fazer a tarefa de casa, que não se responsabiliza pelas provas, é uma criança que muitas vezes precisa de um acompanhamento mais enfático, mais de perto, para que ela não seja, depois, quando ela crescer, um adulto que venha dar problema aos pais, porque os pais a negligenciaram nessa fase. Então, se você prometeu algo ao seu filho, repense. Se você já deu, repense para o ano que vem. E crie nele o hábito do estudo e o hábito, principalmente, dele cumprir com as suas atividades. Ninguém cresce como ser humano quando é apenas cercado de dádivas.
Se faz necessário que a gente tenha os nossos compromissos, e esses compromissos muitas vezes representam determinadas adversidades. Nem sempre são os compromissos que vão fazer com que a gente fique feliz, mas são aqueles que são necessários para que, de fato, nós tenhamos um processo de criação sólido e coerente. E que a gente possa lembrar que precisamos criar pessoas para o amanhã. E o amanhã, sem sombra de dúvidas, sempre vai exigir responsabilidade, como exige hoje para conosco. Então, assim, se você ama o seu filho, quer fazer o bem para o seu filho, ensine ele a ser um adulto responsável desde sempre. Assim encerramos a nossa coluna Educação na Cidade, sempre com um tema relacionado ao processo educacional. Um bom final de semana para vocês, ouvintes e funcionários da Rádio Cidade.